Olá, viva! Seja bem-vindo ao De Quem És Tu Filho, um podcast que tem como objetivo partilhar consigo algumas conversas interessantes sobre a Nazaré, com pessoas da Nazaré ou com alguns palecos que tenham uma relação especial com esta terra. Este projeto é feito de uma maneira independente e a ideia é imaginar que eu e o meu convidado estamos numa mesa de café a ter esta conversa e você está numa mesa ao lado a escutar-nos, no fundo, a quadrilhar. Por isso, se achar esta conversa interessante, pode pagar-nos um cafezinho na nossa página do Patreon, pode e deve também fazer like na nossa página do Facebook e subscrever o nosso canal no YouTube. Como se isto não bastasse, pode ainda subscrever o nosso podcast no Spotify. O meu convidado de hoje é o António Fialho. Não confundir com o António Fialho, que é o meu pai e que tem exatamente o mesmo nome. Na verdade, este António Fialho que aqui está à minha frente é meu primo. Não sei bem em que grau, eu perco um bocado nestas partes, para ser honesto, mas já vamos falar sobre isso. E devo confessar também que sei muito pouco sobre este convidado, apesar de ser meu familiar, e por isso esta entrevista vai ser uma verdadeira descoberta para mim sobre a vida do António Fialho e sobre o seu percurso profissional. Mas é também sobre o pintor Mário Botas e a sua fundação que vamos concentrar parte desta conversa, nomeadamente a segunda parte. De qualquer das maneiras, e do pouco que sei, António Fialho nasceu na Nazaré, tem 73 anos, veio de uma família com 3 irmãos, entre eles o saudoso Horócio Fialho, que foi meu professor, licenciou-se em Engenharia Mecânica no Instituto Superior Técnico. Se tiver a dizer aqui alguma barbaridade, por favor, diga-me. Julgo que tem uma passagem nas Forças Armadas, no Exército Português, também já vamos falar sobre isso, e sei também que profissionalmente nas últimas décadas dedicou-se à consultoria de projetos industriais. É vogal na Fundação Mário Botas há vários anos, tendo dedicado grande parte da sua vida a este projeto. Mas a pergunta que se impõe, António Fialho, é só uma: de quem és tu filho? Bem, os meus pais nasceram num sítio, os dois. Um chamava-se também António Fialho, era carteiro, morreu muito novo, morreu com 62 anos, e a minha mãe era a Maria Vicência. O meu pai era funcionário público, carteiro dos Correios, e a minha mãe era aquilo que se chama doméstica e costureira. Hoje seria estilista ou designer, mas enfim, era costureira. E trabalhava muito, sobretudo para as pessoas da Nazaré. Portanto, sei lá, desde fazer as fardas para o bacalhau, uns casacos feitos de pano cru e umas calças feitas de pano cru, luvas feitas de pano cru, que depois eram pintados com óleo de linhaça e secos ao sol. Isto era um processo que demorava muito tempo. Daí que tenha ficado no imaginário popular a expressão vai secar fatos de aldeado, que era uma coisa que de facto custava. Portanto, a minha mãe trabalhava de costura em casa e em casa de freguesas. O meu pai era carteiro, para além de carteiro fazia mais umas coisitas, umas escritas e tal, para compor o orçamento. Os meus pais preocuparam-se muito, como todos os pais, com os filhos e tiveram a sorte de ter quem os ajudasse. Concretamente, eu acabei a 4ª classe, fiz os exames de admissão à escola técnica e ao liceu, que se fazia na altura, e depois eu não sabia se ia estudar ou não, porque os meus pais não tinham dinheiro para eu estudar. Mas de repente apareceu um anjo, um Pai Natal, um Menino Jesus. Foi o Dr. Fernando Pedro Trigo Rodrigues Soares, que era um dos diretores do Colégio da Nazaré. Do Estornato Dom Foz Roupinho? Desculpa? Do Estornato Dom Foz Roupinho? Exato, do Estornato Dom Foz Roupinho, que um dia chegou ao pé do meu pai e lhe disse: não quero pôr o seu filho lá em cima no Estornato. O meu pai ficou a olhar para ele e disse: eu gostava, mas pense lá nisso. E no dia seguinte veio ter com o meu pai e perguntou-lhe: então já resolveu? Eu não posso resolver, que eu não tenho dinheiro para pagar o Estornato. Mas eu estava-lhe a oferecer, você não percebeu, mas eu estava-lhe a oferecer. E eu acabei por fazer
o 5º ano, depois fui fazer o 6º ano para o Liceu de Leiria e depois o 7º ano fiz na Nazaré. E tudo isso sem custar dinheiro aos meus pais. Mas já lá vamos. Deixa-me fazer-lhe uma pergunta antes disso, porque o seu pai era carteiro, o que significava que já sabia ler. Sim. Sabia ler, tinha que ser, não é? Senão não conseguia ser carteiro. Isso na altura, para a sua geração, já era algo bastante diferente, não é? Não eram todas as pessoas que sabiam ler. Exato. O meu pai tinha a 4ª classe com distinção, como ele gostava de dizer. A minha mãe fez a 2ª classe e, como era a mais velha de 10 filhos, acabou por, quando fez a 2ª classe, vir para casa para tomar conta dos irmãos. Era esta a vida dos pobres. E então acabou por ter só a 2ª classe. Mas foi a minha mãe que me ensinou a ler. Está-se a emocionar. Naturalmente. São memórias que ficam. Incrível, não fazia ideia que na altura também, lá está, uma mulher que soubesse ler era uma coisa extraordinária, não é? Não era usual na altura, não é? E diga-me uma coisa, vamos mudar de assunto para quem não quer que fique muito emocionado, mas faz parte enfim, esta emoção de recordar. O seu pai chamava-se Mil Homens por alguma razão em particular? Eu sei que há uma história. Sim, a alcunha era o Mil Homens. O meu pai tocava na banda, tocava um instrumento na banda. Normalmente eram instrumentos de sopro, bombardino, trombone, e era muito pequenino. Mas aquilo ouvia-se muito, e então era como se fossem mais do que um a tocar. E então ele era o Mil Homens. Muito bem, vamos avançar um bocadinho no tempo. Portanto, já me disse que realmente houve aí uma pessoa que foi fundamental, 2 pessoas, quer dizer, a sua mãe que lhe ensinou a ler, a escrever e a contar. E a escrever. Isso é incrível. Realmente não há paralelo, não há muitas histórias, não haverá muitas histórias dessas na Nazaré, porque a maior parte das pessoas eram analfabetas, essa é a verdade. E de facto aqui o António Fialho tem um percurso que é claramente diferente. Eu sei que, por exemplo, e também apanhei isso no seu Facebook, onde refere de páginas tantas que ajudava à missa até aos 13 anos, salvo erro. Sim. E que aos 13 anos houve ali um momento em que se transviou, e estou a citá-lo, transviou completamente. Quero contar o que é que aconteceu, porque a certa altura estava para ir para o seminário, não era? Que era uma das opções também que na altura existia. Era, antes disso, o ir para o seminário era uma hipótese de fazer o 5º ano e depois sair. Aliás, comigo aconteceu sempre algumas negações desse tipo. Primeiro era a negação do seminário. Vais para o seminário, mas não é para ser padre. Tiras o 5º ano e sais. E quando entrei para a academia militar, com 19 anos, também era a mesma coisa. Vais para a academia, tiras o curso, mas eu quero é que tu não vais para a frente de batalha, porque se por acaso tiveres que ir para a frente de batalha, tu vais desertar. Portanto, eu não tinha opção. Mas, desculpe, quem é que lhe disse? Meu pai. O seu pai é que lhe dizia isso? Meu pai não queria que eu fosse à guerra. O seu pai tinha já uma certa educação ideológica, certo? Ou seja, não queria que o António Fialho fosse para padre, não é? Ou seja, vai, mas com um objetivo muito claro de fazer a formação e depois, o mais rápido possível, sair. E também não vai para a guerra coisíssima nenhuma. Vai, se for para o exército, é também no sentido de se educar e depois sair. Isto é verdade o que eu estou a dizer? Ele já tinha uma consciência ideológica de alguma forma? Política? Mesmo. Vamos ver. O meu pai foi um indivíduo que, com 20 e poucos anos, ele e mais 2 ou 3 amigos começaram a temer fortemente que a PIDE viesse pescá-los. A PIDE vinha facilmente pescar qualquer pessoa. O meu pai tinha medo disso. E acabou por ser uma pessoa sempre dedicada ao combate político mesmo, e tinha gostos
tinham a ver com isso. Por exemplo, esta casa onde estamos, a Biblioteca da Nazaré, ele frequentava assiduamente. Esta casa era uma casa que era um foco de resistência política. Os grandes resistentes ao regime salazarista estavam aqui, da Nazaré, estavam aqui. E lembro-me que o meu pai levava muitos livros para casa para ler, encapados em papel de jornal. Os livros estavam cá na biblioteca, já encapados em papel de jornal. Houve um que ele levou uma vez e que me disse: este não podes ler. O meu pai saía às 8 da manhã e eu, os bocados, ficava em casa, li aquilo num ápice. Qual era o livro? Quando os Lobos Uivam, do Aquilino Ribeiro. Estava proibido. Aqui havia. Portanto, os neorrealistas, eu li todos, por exemplo. O meu pai, de onde é que os levava? Daqui. Aqui, de facto, era um centro de subversão, digamos. Um centro de subversão política. Uma vez apareceu uma telefonia. O meu pai comprou uma telefonia que foi, de facto, uma grande novidade. Eu devia ter 12, 13 anos e ele comprou a telefonia. E todos os anos em que havia todos os dias em que havia transmissão, o meu pai ia buscar um copo de água que punha em cima da telefonia, porque alguém lhe tinha dito que, estando a ouvir a Rádio Portugal Livre ou a Rádio Moscovo, a Direção-Geral de Segurança, ou a PIDE, não detectavam o que ele estava a ouvir. Claro que isto era tudo uma treta. Um copo de água não faz nada às ondas artesianas, não faz nada aos sistemas de detecção desse tipo. Mas pronto, mas aquilo se tranquilizava-o. Exatamente. Portanto, o meu pai nunca escondeu e deixava-me ouvir. Eu era o mais velho, era mais curioso, ia ouvindo e fui ganhando consciência política. Eu lembro-me perfeitamente do assalto ao Santa Maria, em 1961. Eu lembro-me do assalto ao Santa Maria, lembro que o meu pai todas as noites ouvia os relatos daquilo que estava a passar. Exatamente. Pronto. Portanto, a consciência política ganhei um bocado em casa. Com o seu pai, nesse caso. E a sua mãe não se metia nisso? A minha mãe não se metia nisso, não. A minha mãe nunca contrariou o meu pai, mas também não o estimulou nesse aspecto. Muito bem, vamos avançar então um bocado, porque novamente aqui o António Fialho tem, comparado com grande parte da sua geração, tem um percurso realmente diferente, sobretudo no que diz respeito ao curso superior que tira. Na altura vai então para Lisboa, o que não era algo muito comum na sua geração, diga-me se estiver enganado, mas eu pelo menos não tenho essa ideia. Normalmente não. A sua geração, quer dizer, ficava-se por aqui, ia só à pesca e pronto, pouco mais do que isso. Mas de facto, o António Fialho vai tirar o curso de Engenharia Mecânica, por alguma razão em particular. Porque é que escolheu Engenharia Mecânica? Um bocado de curiosidade. Eu lembro que houve um Natal que os meus pais ofereceram a mim e ao Horácio, que eram os únicos nascidos, uns carros de dar corda, uns carrinhos pequeninos de dar corda. Os brinquedos. E uns brinquedos. E eu desmontei logo um. Está claro que nunca mais o montei. Mas esse um era o do meu irmão. Pobre Horácio. Mas aí já estava o espírito de engenheiro, não é? Estava o espírito da mecânica. Querer saber o que está ali por trás, não é? Exato. Como é que aquilo funciona? Como é que funciona, como é que se desmonta. Não, como monta já é outra coisa. E portanto, há uma parte que eu quero perceber aí melhor e queria também que as pessoas lá em casa também percebessem bem, porque vai para o Instituto Superior Técnico em Lisboa através do Exército, é isso? Portanto, entra na Academia Militar, é isso? Pode falar-nos um bocado sobre essa parte do seu percurso? Exato. Na Academia Militar entrava-se e tinha-se os chamados 2 anos preparatórios. Só se escolhia
concretamente a especialidade do curso para que se queria ir no terceiro ano. Depois, no terceiro ano, fui para o técnico. É no terceiro ano, portanto, ou seja, começa a parte inicial do curso na academia e depois então é que integra o técnico. E depois está lá quanto tempo? Estou lá 3 anos. Terceiro, quarto e quinto ano. E depois vou tirar o sexto ano, porque eu, como era o curso militar, tinha um ano de cadeiras só militares. Lá, explosivos, geografia militar, deontologia militar, funcionamento dos serviços, tática geral, enfim. Estamos a falar em que ano? Em que ano é que ingressou? Recorda-se? 67, perfeitamente. 67. Portanto, também estamos a falar aí numa altura quente, não é? Portanto, em 69 particularmente, em que começa a haver algumas movimentações estudantis. Como é que era em Lisboa? Como é que era no técnico? Isso também se apercebia, esse clima? O primeiro dia que eu entrei no técnico foi a saltar um muro. Eu na Academia Militar já estava habituado. De vez em quando tínhamos que saltar um muro. Mas no técnico, o técnico estava fechado. Tinha havido manifestações estudantis e eu acabei por saltar um muro para ir à secretaria fazer a inscrição. Portanto, nós tínhamos que fazer a inscrição e fui lá fazer. De maneira que as movimentações políticas à volta do ensino universitário, portanto, dos estudantes universitários, para mim não foram propriamente um deslumbramento. Eu sabia que existiam, sabia que havia oposição, eu sabia que ela estava a nascer. Eu sou militar, mas em muitas coisas eu acabo por desmentir os próprios militares. É que há muitos militares que pensam que a Revolução foi feita no dia 25 de Abril. Não foi. Esse foi um golpe militar. A grande revolução começou muitos anos antes. Começou com as pessoas que andaram na clandestinidade, que desertaram, combateram, que foram presos, que foram torturados. Exatamente. Portanto, esses todos são os verdadeiros heróis do 25 de Abril. Os militares tiveram o mérito de os compreender, de os aceitar e de se associar a pessoas desse tipo. Mas o 25 de Abril não foi uma revolução exclusivamente militar. Foi um golpe militar que pôs em curso uma revolução social. Mas já lá vamos, que eu também quero falar sobre isso. Mas antes disso, portanto, nós sabemos que há uma guerra colonial a acontecer. O António Fialho foi chamado? Não cheguei a ser, porque eu acabei o curso. Eu acabei o curso em 75. Portanto, já a guerra tinha acabado. Muito bem. Mas havia essa pressão em cima, não é? A qualquer momento podia ser chamado, não é? Sim, como é que era viver com isso na cabeça? Enquanto jovem? Quer dizer, eu não pensava em desertar, digo sinceramente. Não pensava em desertar. Eu sabia que a especialidade que eu tinha era uma especialidade de cidade, uma especialidade da retaguarda da guerra. Eu sabia que não era na zona da frente. E isso até certo ponto tranquilizava-me e tranquilizava os meus pais, naturalmente. Outra curiosidade que eu tenho aqui relativamente à PID, já falámos aqui do receio do seu pai, tinha com vários episódios de ser apanhado pela PID. No seu caso, tinha alguma atividade de certa forma subversiva que pudesse pôr ali em xeque ou pudesse ser chamada à DGS, à PID na altura já? Esse receio existia da sua parte ou no seu caso a sua atividade política não era muito por aí além dessa altura? Não, eu não tinha uma atividade política clara porque não a podia ter. Apesar de tudo, eu tenho que confessar que durante o serviço militar tive 10 dias de prisão. O que é que aconteceu? Tive 10 dias de prisão porque até certo ponto eu
fugia aos cânones vigentes na altura. E como andava no técnico, nós éramos um pouco batizados como os estudantes universitários do técnico, isto é, os revolucionários. E eu lembro-me que não fui eu o único que foi preso, foram mais 9, fomos 10 que fomos presos. Foram os melhores dias que eu passei lá dentro. Eu lembro-me que fomos falar com o general chamou-nos para nos comunicar o que estava a passar. E houve um que teve mais coragem e que disse: nós, no técnico, somos fascistas e aqui somos revolucionários. Mas o que é que aconteceu para serem presos? Havia uma formatura e o ministro da Defesa estava lá. E o ministro da Defesa rodeou-se de comunicação social, na altura era só uma televisão, era só o RTP. E, enfim, e quis fazer daquilo um certo libelo contra o ensino universitário que não era militar. Isto porquê? Porque ele achava que tinha, no meio militar, estudantes universitários que não eram revolucionários. Isto é, alinhadinhos. E nós soubemos disso, nós soubemos qual era o que é que ele queria de facto, e não foi propriamente uma manobra de solidariedade com os restantes estudantes, mas foi assim um gesto individual de repulsa, de revolta, porque ao fim e ao cabo aquilo talvez fosse, isto foi em 1972, aquilo talvez fosse de 71, de 72. Eu sei que fazia anos a 24 e no dia que fiz 24 anos a 24 entrei para a prisão. Pronto, portanto essa foi a data marcante. Foi a prenda. Foi um belo presente. Foi a prenda. Mas o que é que fizeram exatamente? Isso ainda não está claro para mim. Não fomos a uma formatura. Não compareceram. Não comparecemos a uma formatura. Isso é gravíssimo, não é? Isso é uma das coisas... Que isso foi... Uma disciplina militar. Mas o comandante de companhia era um indivíduo que nos compreendia a 100%. Mas não pôde fazer nada. Tiveram que ir para a prisão. Como é que foram esses dias? No cárcere? Era boa. Era boa? Eu saía para ir às aulas. Portanto estava na prisão, mas saía para ir às aulas. Eu tinha aulas no técnico. Fantástico. Portanto, desfardava-me. Enquanto estava na prisão estava fardado. Desfardava-me, ia ao técnico ter aulas, almoçava no técnico e no fim das aulas voltava para a prisão. Aquilo era uma prisão sui generis, porque para ter 10 não pode ser quartos, não pode ser celas, era uma camarata. Era interessantíssimo. Foi interessantíssimo. Isso foi interessante também para conversarem entre vocês, não é? Se calhar... A consciência política já estava praticamente formada naqueles... Porque havia muita influência. Aquilo eram tempos muito agitados, tempos de muita contestação e havia, de facto, muita formação. Havia pessoas que não tinham formação política quase nenhuma, mas que chegaram à vida civil, digamos, ao meio universitário e que a ganharam. Muito bem. Portanto, pode ainda recuando aqui à comparação do que era a realidade de uma Nazaré pescatória da década de 70 e quando o António vai para Lisboa, esta comparação deve ser uma coisa abismal, não é? Como é que conseguia, e quando, não sei se regressava muitas vezes a Nazaré ou se ficava lá por longos períodos, mas certamente deveria regressar regularmente. 3 em 3 semanas, mês a mês. Como é que era esse impacto quando regressava? Porque no fundo vinha de uma Lisboa cosmopolita para a província, para uma Nazaré pobre. Eu vinha do quartel para casa, não era propriamente, enfim, acontecia muitas vezes
ter vontade de ver o mar. Esta era uma coisa que me acontecia muitas vezes. E meter-me no comboio, apanhar o comboio na Amadora, até ao Recio, e ir até ao Cais das Colunas, ver muita água, porque aquilo não é mar, nem é rio. Mas isso até certo ponto já me satisfazia. Em relação à Nazaré, a ideia que eu tinha da Nazaré era uma ideia de uma extrema pobreza. Eu lembro-me que ia para o colégio, ou para a escola primária, e via mulheres com trouxas de roupa para irem empenhar aos agiotas que havia cá 2 na Nazaré, e iam empenhar a roupa, provavelmente o ouro também empenhariam, se o tivessem, e isto era muita fome. Era uma terra de muita fome. Depois enriqueceu. Pois. Enriqueceu mais. Sim, enriqueceu mais. Resta saber em que domínios. Mas esse contraste, esse choque, não é? Devia ser muito. Era doloroso. Era doloroso, não é? Para quem regressa a casa e depois vê, não é? Consegue ter termo de comparação. No fundo é isso, porque eu acho que nessa altura devia haver pouca forma de fazer essa comparação, não é? Porque as pessoas não... Mas Portugal era todo muito pobre. Sim. E Lisboa também não era muito rica, digamos. Eu agora vou voltar a segunda parte desta conversa para o Mário Botas, se não se importar. Porque a minha pergunta era, quando regressava aqui a Nazaré, via essa figura do Mário Botas, já o conhecia, qual foi... Se calhar a pergunta mais clara é: qual foi o seu primeiro contacto com o Mário Botas? Portanto, eu devia ter 10, 11 anos e o Mário Botas teria 5, 6. E lembro-me que eu conhecia a família porque a minha mãe, como costureira, era cliente do pai. Cliente do pai, porque tinha uma artesanaria, lá vendia as linhas, os botões, essas coisas todas. E a minha mãe tinha uma relação muito boa com o pai do Mário Botas e com o senhor Mário também, pai de Mário Botas. Portanto, tinha uma relação muito boa com eles. Eu tenho a dizer uma coisa, quando o Mário Botas morreu, coincidiu numa altura em que a minha mãe precisava de ir ao especialista de coração e ia frequentemente a Lisboa. No dia que ela ia, eu tinha que levar à casa do senhor Mário e da dona Virgínia. E eles passavam uma noite, os 3, encantadíssimos. Era, de facto, davam-se muito bem. E o António era mais velho do que o Mário Botas? 5 anos. E eram amigos? Porque nós sabemos que o Mário Botas não era assim conhecido por ter assim relações de amizade com muitas pessoas, não é? Era uma pessoa mais introvertida. Bem, há um poema do José Soares com a data de julho de 2020 que se chama Mário Botas, que acaba por retratar um pouco a personalidade do Mário Botas e da família. Portanto, a família Botas teve aquele filho muito tarde. E aquele filho não era um filho como os outros todos. Primeiro, eles tinham posses, tinham bens, tinham possibilidades. E depois, era um menino estimado e desejado. O Mário Botas foi uma criança muito desejada. E foi uma criança tão desejada que lhe cortaram um mundo. Ou seja, protegiam-no, vedavam-no do mundo, não é? Para que nada de mal lhe acontecesse. Vai ler o poema do José Soares. Agradeço. Vou ler, se não se importa. Força. Cerce lhe cortaram a infância no tempo de nascer. Onde estão os meninos no turbilhão dos sonhos que o povoaram? Isto até certo ponto diz que o Mário Botas foi uma criança sem infância. Uma criança que nunca esfolou os joelhos, que nunca deu uma topada, que nunca partiu a cabeça. Portanto, era uma criança que viveu sempre com pessoas mais velhas.
com o pai Botas e com a mãe, com a avó, que era a Maria Ferreira, e com o Pitó, o António Vitorino Laranjo, que de facto teve uma importância primordial na formação dele como pintor. E meninos, ele não brincava com meninos, ele não tinha... O Mário Botas tinha todos os brinquedos que era possível, até matraquilhos tinha em casa, que era uma coisa que qualquer criança... Eu gostava de ter tido negativo. Pronto. Onde estão os meninos no turbilhão dos sonhos que o povoaram? Os risos de cristal onde retinem, se não há bocas de crianças no céu de uma paisagem. Onde estão as lágrimas do infante que o papel umedeçam, sobre o qual chorou fantasmas do lado de lá de si. Cortaram-lhe cerce a infância como um deus. Não nasceu de mulher, nem veio das entranhas de ninguém. Portanto, este poema do José Soares é de facto um retrato fiel da personalidade criança Mário Botas. O Mário Botas foi metido numa redoma. Os pais meteram-no numa redoma. Ele nunca contactou, nunca brincou com outras crianças, a não ser com com o primo Marcelino. Portanto, isto para chegarmos a essa conclusão, que o António Fialho, apesar de o conhecer, ele estava sempre protegido e afastado pelos pais, portanto não tinha contacto propriamente com ele. Não, nem você, o contacto era sempre através do pai. Eu lembro que o pai gostava muito de evidenciar que o filho era especial. Era especial. Para eles, de facto, a criança era especial. E, de facto... E tinha razão. Tinha, e confirmou-se. O menino Mário Botas sabia coisas que nós lhe ensinávamos. Quer dizer, ele podia não saber os apiadeiros da linha do Corgo, mas sabia coisas de história, sabia coisas até de literatura que nós não sabíamos. Portanto, era um miúdo que, de facto, com 8, 9 anos, tinha um grau de desenvolvimento superior ao nosso. E como é que era visto pela comunidade? Porque eu estou a imaginar, não é? Com o nosso sentido de humor muito característico da Nazaré e de certa forma uma forma lacónica de olhar para a realidade, ele era gozado, vamos pôr as coisas em pratos limpos. A comunidade, como é que reagia a um menino dessa forma? Na Nazaré põe-se alcunhas a toda a gente. Não há ninguém que não a tenha. Hoje há menos, mas de antes toda a gente tinha uma alcunha. E uma alcunha era uma forma de esconder ou de mostrar. E de facto o Mário Botas não tinha propriamente uma alcunha, não tinha alcunhas, mas tinha um olhar enviesado. Havia um olhar enviesado das pessoas sobre ele. Portanto, ele tinha um ar distante, porque ele não foi habituado a conviver. E depois era um menino que teve um tratamento privilegiado. Eu lembro que a empregada do Mário Botas, todos os dias, à hora do lanche, ia levar um pãozinho, provavelmente com fiambre. A mim só me acontecia uma vez por ano, mas ele era todos os dias. Um pãozinho com fiambre e uma bananinha para o Mário lanchar. Isto era um tratamento privilegiado e era um tratamento anormal. A população, enfim, especialmente a população dos colegas, olhava aquilo como uma coisa de crescer água na boca e mais nada. Mas não, por exemplo, uma pessoa desse género da minha geração chamávamos-lhe no mínimo marrão, não é?
não é? Havia sempre essa questão, que é uma questão claramente que evidencia inveja, não é? Porque realmente está num estágio superior, mas imediatamente caíam-lhe em cima, faziam-lhe até um bullying, não é? Na minha geração. Isso acontecia... Não era maltratado, até porque era impossível que ele estava tão protegido, não é? Exato, E ele tão estava afastado. protegidíssimo. Até certo ponto reconhecia-se-lhe o mérito. Reconhecia-se o mérito. Ele era um indivíduo inteligente, era um indivíduo trabalhador, mas tinha coisas, às vezes, que as pessoas achavam fora de série. Fora de série do lado mais negativo. Isto é, o Mário Botas era assim tido como... Um excêntrico? Um excêntrico, um maluquinho. Maluquinho, ok. E portanto dava-lhe um certo desconto, é isso que me está a dizer? Sim, desculpavam-lhe tudo. Ainda bem. Às vezes nós também precisamos que nos desculpem. Sem dúvida. A mim surpreende-me bastante, não é? Porque se eu tivesse que apostar na altura, não é? Em que me descreve isso, uma Nazaré claramente diferente dos dias de hoje, quer dizer, se calhar não tão diferente quanto isso, mas que se calhar era mais avessa à diferença, não é? E ao pensar fora da caixa, não é? Como se costuma dizer agora, mas aparentemente não, havia essa tolerância da comunidade. Havia. Vamos lá ver. A Nazaré, depois da guerra, foi invadida por tudo o que era cultura europeia. Portanto, era relativamente vulgar ver-se chegar alguém com uma máquina fotográfica e fotografar as pessoas, fotografar os recantos. Era fácil. Eu lembro-me que na minha infância e até adolescência havia muitos pintores de rua. E, portanto, essas pessoas que não eram iguais às pessoas da Nazaré eram toleradas. Talvez pela sua excentricidade, não é? Não havia propriamente uma apreciação positiva, mas havia uma constatação de que estava ali alguém que era diferente. E ficava por aí. Muito bem. Portanto, para quem não sabe, nós eu comecei aqui, se calhar de forma muito brusca, a falar do Mário Botas. O Mário Botas trata-se de uma figura mítica da Nazaré, um pintor de renome internacional, que é difícil de sintetizar no que diz respeito à sua estética e ao enquadramento artístico, porque dizer que ele era surrealista é muito pouco e podemos só falar de uma certa parte da sua vida em que ele realmente de certa forma fez parte desse movimento, mas estamos a falar realmente de um pintor, de uma pessoa genial, que marca de facto aqui a Nazaré por realmente toda essa diferença que o António Fialho acabou aqui de descrever, e destaca-se claramente como um dos pintores mais interessantes do século XX em Portugal. Temos aqui um dos vários livros que existe, neste caso uma edição do Centro Cultural de Belém, que marca uma exposição retrospectiva que existiu justamente no Centro Cultural de Belém em 1999, que foi um evento nacional de grande destaque, e onde sabemos que grande parte das obras de Mário Botas está lá protegida e guardada. E portanto estamos a falar desta pessoa, e aquilo que eu estou a tentar fazer aqui com o António Fialho é para as novas gerações que não conheçam verdadeiramente esta pessoa incrível que foi Mário Botas, tentar pintar um bocado aquilo que é esta personagem, que é uma personagem diferente. Uma das imagens que era característica do Mário Botas era, por exemplo, os seus dois cães. Tinham dois galgos afegãos, e é uma das primeiras, já agora vou-lhe dizer isso, é uma das primeiras memórias que eu tenho, quando os meus pais visitaram a casa Mário Botas, onde é hoje a fundação, e em que, na altura, portanto, não era a casa mesmo, não tinha sido demolida, e eu lembro perfeitamente de ver os dois cães desenhados, salvo erro, não é num vão de escadas, mas numa parede das escadas, salvo erro, é esta a memória. E imediatamente os meus pais levaram-me lá, portanto já obviamente o Mário Botas tinha morrido, e eu achei aquilo genial, porque eu não sabia que era possível pintar paredes.
naturalmente que a primeira coisa que eu fiz quando cheguei a casa foi pintar uma parede e levei-lhe um ralhete, o que foi uma coisa absolutamente injusta, porque o Mário Botas também o tinha feito de forma muito mais genial do que eu, é verdade. Mas estamos a falar realmente de uma pessoa inacreditável, que é de facto uma pessoa brilhante de todos os níveis, de uma inteligência fora de série. Ele tira medicina, portanto, com notas absolutamente brilhantes e com imenso destaque, mas também tem uma história trágica, e eu estou aqui a resumir porque o nosso tempo também voa. Tem uma história absolutamente trágica porque ele diagnostica-se a si próprio com leucemia aos 24 anos de idade. Antes de chegarmos aqui a estes 24 anos de idade do Mário Botas, eu volto a perguntar-lhe, estamos a falar de uma pessoa que não se dava muito com as outras pessoas. O que é que era típico nós vermos o Mário Botas a fazer quando ele saía de casa? Quais eram as imagens que se lembra do Mário Botas? E pode-nos contar alguns momentos que tivesse de conversas, se é que teve com ele? Eu dava-me bem com o Mário Botas, não havia propriamente... Era um diálogo: como estás, onde vais, o que tens feito e pouco mais. O Mário Botas na Nazaré, como disse, até a adolescência não andava sozinho. Andava sempre com os pais ou com o Pitó, o António Vitorino de Laranja. Depois, quando vai para Lisboa e quando volta a Nazaré, já é diferente. Mas nessa altura ele andava com os amigos, com as amigas, por cá. Portanto, não havia propriamente... Ele também não se abriu completamente às pessoas da Nazaré. Ou seja, esses amigos vinham de fora. Sim, normalmente ligados à cultura. Exatamente, escritores, pintores também. Sim. Mas, portanto, essas conversas que tinha com ele eram meramente circunstanciais, é isso que me está a dizer? Sim, não havia profundidade, não havia. Eu lembro-me dele, encontrei-o uma vez no aeroporto, ele ia para a Inglaterra. Não me disse claramente o que é que ia fazer, disse-me que ia para a zona sudoeste da Inglaterra. E mais tarde vim a saber que ele também tinha estado em Londres à procura de tratamento para a leucemia que já tinha. Já sabia que tinha. E as pessoas aqui na Nazaré já sabiam nessa altura? Não. Não. Era uma informação que ele manteve privada. Era quase privado, sim. Portanto, como disse, ele aos 24 anos sabe que tem leucemia e, corrija-me se estiver enganado, mas a partir daí dedica-se com mais intensidade, porque sabe que tem poucos anos de vida, e dedica-se com mais intensidade à pintura, certo? Sim. E, portanto, ele tem uma linguagem que é reconhecível em qualquer parte do mundo. Aconselho a quem não conhecer que pesquise, porque tem um traço realmente único e diferente, característico do Mário Botas. E uma das coisas que realmente é transversal à sua obra é esta ideia do autorretrato. O género do autorretrato, ou seja, pintar-se ele próprio. E sabe que eu, na minha ignorância, até há bem pouco tempo, sempre achei isso que era, digamos, uma forma bastante presunçosa, não é? De se pintar, quer dizer, vão pintar sim, absolutamente narcisística, mas também muito, muito presunçosa, não é? E de facto, depois de pensar um bocado melhor, não é? E de ler também mais coisas sobre Mário Botas, uma das coisas que eu achei verdadeiramente incrível no Mário Botas, que ele refere constantemente, que é esta ideia de que só vale a pena pintar a verdade, e a única verdade que nós podemos pintar é aquela que nós temos. Portanto, ou seja, o que ele quer dizer com isto é que se ele só pode pintar a única coisa que sabe, ele conhece a si próprio, portanto só se pode pintar ele próprio. No fundo, é esta ideia. Mas não é bem isso. Não é bem isso. Vamos ver. Há um fator que talvez esteja a pesar. Em 1998, na Nazaré, o Conselho de Administração fez uma exposição sobre o Mário Botas que se chamava pura e simplesmente Autorretratos.
Portanto, tudo o que havia de autorretrato calhou ali. Mas, vamos lá ver, algumas das obras que foram consideradas autorretratos eram obras da infância. Ora, ele na infância não se autorretratou. Portanto, há uma visão diferente. Olhando para a obra global do Mário Botas, o Mário Botas não privilegiou o autorretrato, ainda que em muitas das obras ele conste, como a mãe de Mário Botas também consta em muitas obras, mas não há propriamente uma fixação sobre a autofigura, portanto não há propriamente uma promoção. Ele começa de facto a fazer uma certa descentração em relação à vida. E o descentrar-se da vida é olhar para os aspectos míticos que começam a pesar muito sobre ele, para a proximidade da morte, para o fim do amor. Portanto, ele, a partir de determinado momento, faz uma grande inflexão ao nível da própria pintura. É praticamente quando deixa de se ligar ao grupo surrealista, portanto, a partir de 72, 73, ele faz em 1973 faz uma exposição importante na Galeria São Mamed, que na altura era dirigida pelo Cruzeiro Seixas. E aí ele tem um contacto mais exaustivo, mais próximo com os surrealistas. Mas depois, quando vai, em 1978, quando tem a primeira exposição, em 1978, quando tem a primeira exposição em Inglaterra, na Galeria Martin Summers, e conhece o compositor John Cage, ele fica com uma afetividade com a música, portanto, e começa a estabelecer paralelos entre aquilo que é a pintura, que é a representação do real, para a pintura, para a música, que não é a representação do real, é o sonho, é o mito. E, de facto, aí começa a grande inflexão dele. Teve uma grande influência, não é? E muda radicalmente Sim. Os temas, pelo menos. Sim. Houve, em 1978 também, ele conheceu Egon Schiele, por quem ficou perfeitamente siderado. Egon Schiele tem um estilo de pintura com muito de erotismo. Portanto, e é aí que aparece, portanto, a utilização de modelos femininos, de nus. Mário Botas começa a utilizar. Portanto, a sua grande admiração por Egon Schiele acaba por o dirigir nesse sentido. Encarar a pintura como um retrato da vida. Muito bem. E portanto, nessa fase, ele já sabendo, estamos aqui a resumir em grandes traços, ele já sabendo realmente que tem pouco tempo de vida, fica realmente obcecado pela pintura e pinta imenso. E portanto, em 1983 deixa em testamento aquela que é hoje a Casa Mário Botas, da Fundação Mário Botas, que tem como objetivo expor a sua obra. Neste caso, António Fialho faz parte deste projeto a partir deste que ano, e como é que entra para lá? Eu entrei em 83, foi no ano em que começou a obra, e é a partir daí, portanto, temos tentado consecutivamente
andar com as coisas para a frente. Como é que entrou? Como é que fez parte Eu era muito amigo do pai Botas e tinha feito alguns trabalhos com o pai Botas, já depois do filho ter falecido, aqui na casa da Nazaré, essa tal que o Samuel visitou. Tinha feito algumas enfim, pequenas exposições de obras do Mário Botas, vídeos, visionamento de vídeos, etc. Fiz algumas coisas com o pai Botas. Entretanto, um dia fui convidado, um elemento do Conselho de Administração na altura, a doutora Isabel de Castro, lembrou-se de mim e perguntou-me se eu estava disposto a ajudar o Conselho de Administração. Eu acabei por dizer que sim. E de facto eu tinha e tenho uma grande admiração por Mário Botas e gostava de ter feito aquilo que eu sempre vi nos sonhos dos pais. O pai tinha do filho uma dimensão quase sobrenatural. Isto é patente em algumas coisas, como por exemplo uma maquete que ele encomendou daquilo que ele pensava de que deveria ser o Museu Mário Botas. É uma coisa colossal. Quase o Centro Jorge Pompidou. Verdade. Portanto, ele tinha de facto a ideia de que o filho... Os pais, se calhar, são todos assim. O filho era sobrenatural. Estava acima de tudo. E queria, de facto, arranjar uma maneira de o imortalizar. E, portanto, novamente, em 83, só para recapitular, o Mário Botas, antes de morrer, faz um testamento e onde, no fundo, cria a Fundação Mário Botas, que tem como objetivo expor a sua obra. Portanto, estamos a falar em 83. A grande pergunta que, naturalmente, surge na cabeça das pessoas é, no fundo, como é que se consegue explicar que tenha passado tanto tempo sem conseguirmos abrir a fundação. E eu acredito que isto seja difícil de descrever, porque estamos aqui a falar quase 40 anos. 20 anos. De 83, estou a falar de 83 até agora. 83 era a intenção, era o testamento. Exatamente, pronto. Mas, obra começou em 2003. Em 2003. Mas como é que se consegue explicar que realmente tenha demorado tanto tempo? E, aliás, as portas ainda estão fechadas, na verdade. Como é que se consegue explicar isto? Vamos ver. Durante a construção da Fundação Mário Botas, do edifício, houve duas falências de empreiteiros. Houve dois empreiteiros que estavam com obra em mãos que faliram. Quando foi o primeiro, o Conselho de Administração teve que tomar em mãos a responsabilidade da obra. Contratou um outro construtor, que também faliu passado pouco tempo. Depois, uma obra destas é uma obra um bocado megalómana, porque, por exemplo, tem uma coisa com a qual eu nunca concordei: ar-condicionado. Se eu disser que já se gastou 480 mil euros com ar-condicionado. 480 mil euros? Sim. Isso é quase meio milhão de euros em ar-condicionado. Em ar-condicionado. Portanto, aquilo tem de facto... O único ar-condicionado que eu acho que deve existir é aquele que apoia a sala de conservação das obras, que tem controle da temperatura e da umidade. O resto, o clima da Nazaré não necessita de ar-condicionado. Portanto, e uma casa e um projeto de arquitetura como aquele não implica ar-condicionado. Ou seja, como está a dizer, que se calhar o projeto de arquitetura foi feito numa escala demasiado grande do que deveria ser feito, é isso que me está a dizer? Sim, sim. E desadequado, digamos... Desadequado. Portanto, não houve um levantamento correto. Aliás, temos que dizer, quem pagou o projeto
foi a Câmara Municipal, na altura Monterroso. Luís Monterroso, do PS. Luís Monterroso. Mas quem definiu as linhas gerais do projeto não foi ninguém da Fundação. Foi alguém de fora. Não sei se ligado à Câmara, ligado ao poder, e acabou por prever coisas que não passam pela cabeça de ninguém. Quer dizer, prever ar-condicionado para um edifício na Nazaré não passa para a cabeça de ninguém. Não passa para a cabeça de ninguém o custo associado à utilização do ar-condicionado. Sim, tem custos energéticos grandes, embora para conforto das pessoas, as salas modernas agora têm ar-condicionado, não é? Não é assim uma coisa tão mas eu percebo que tenha um custo. Quais salas? Se for qualquer cinema tem ar-condicionado. Não sei se muitas vezes estão desligados, isso é verdade. Mas vamos lá ver, eu admito que uma pequena sala onde tenha público com uma certa frequência tenha que ter condições de temperatura e conforto adequadas, não é? Circulação de ar, etc., adequadas. Agora, um sítio que vai servir para expor obras é um espaço aberto que não necessita de ar-condicionado. Muito bem, vamos aqui recuar só um pedaço para perceber. Tenho aqui algumas questões que acho que as pessoas também têm. É importante também ser transparente, mais do que tudo, porque quando Mário Botas morre e escreve este testamento, o testamento tem alguma indicação do espaço que é pretendido, ou uma coisa mais genérica, mais vaga? Ele tem alguma indicação que diga que queira dar, que a casa deve ter? Não, do ponto de vista arquitetónico, não há. E em termos... A única coisa que diz é que a sede da Fundação deve ser na Nazaré. E que, preferencialmente, deve existir um museu para exposição das suas obras. Aliás, isso está transcrito depois nos estatutos, concretamente. Criar um museu na Nazaré com obras do artista, espécies bibliográficas e outras de caráter artístico e cultural. Portanto, isto está no testamento. Mário Botas quer isto. Por isso é que nós acabamos por, enfim, compreender os atrasos. Mas há uma outra questão. É que todas as obras custam muito dinheiro. E nós tivemos com participação de cerca de 900 mil euros da parte do FEDER. Não tivemos mais nada. Os rendimentos da Fundação são escassíssimos, cerca de 30 mil euros por ano. Das casinhas velhas que a família Botas deixou e que rendem desde 20 euros até 200 e poucos. Portanto, a Fundação não tem dinheiro para fazer aquilo que gostaria de fazer no tempo em que gostaria de fazer. Portanto, o Mário Botas, quando morre, ele deixa dinheiro também para a Fundação, deve deixar, mas não o suficiente para uma obra destas, como é Nós evidente. não sabemos se deixou dinheiro. O Conselho de Administração, que entrou em 1998, tinha a conta na Caixa Geral de Depósitos a zero. Não acredito que não houvesse lá muito dinheiro. O pai Botas era um homem poupado, era um homem que provavelmente tinha muito dinheiro, mas o dinheiro desapareceu. Portanto, o que me está a dizer é que quando o António Fialho entrou para a Fundação, para os órgãos sociais, já estava, no fundo, as contas já estavam depauperadas. No fundo é isso. Já. Aliás, em 1998, quando esse Conselho de Administração, para onde eu entrei, tomou posse, já encontrou as finanças completamente depauperadas. Muito bem. E, portanto, aí o que tinham era um projeto que tinha sido encomendado na altura, o Presidente da Câmara
Luís Monterroso e, portanto, decidiram levá-lo à frente, levá-lo avante e começaram Não havia as outra obras. hipótese. Não havia outra hipótese. E, portanto, não sofreu alterações. O projeto não sofreu alterações. Aliás, as alterações que o projeto sofreu foi recentemente, porque os projetos de segurança dos edifícios e edifícios abertos ao público são extremamente exigentes. Tem muitas normas, muitas regras que controlam e que na altura não tinham. Na altura não havia. Nós tivemos que recentemente refazer uma coisa que é o projeto de segurança contra incêndios em edifícios, porque foi rejeitado 2 vezes pela Associação Nacional de Emergência e Proteção Civil. 2 vezes. Tivemos que fazer um terceiro, apresentar um terceiro. Isto porquê? Porque a legislação na área da proteção civil está continuamente a mudar. Ser atualizada, novas normas. Normas, novas exigências. E, por exemplo, nós agora tivemos que fazer o chamado projeto de desenfumagem. A desenfumagem é a extração do fumo dos sítios onde eventualmente possa haver pessoas. Portanto, ninguém calcula o quanto custa a instalação de desenfumagem. Eu também não imaginava. Mas é qualquer coisa acima de 150 mil euros. Uns tubos que vão desfiar o edifício por dentro. Nós vamos, dentro da medida do possível, pôr os tubos nos vãos dos tetos falsos, mas há muitas zonas onde vai haver tubos à vista. Portanto, porque é obrigatório, a legislação obriga a ter esse sistema de extração de fumos. Portanto, só para resumir, para que isto fique bem claro, o que o António Fialho aponta realmente para este atraso é, no fundo, o azar de 2 empreiteiros falirem. Para já, se calhar antes disso, realmente o projeto só poder estar em condições de avançar em 2003, correto? Sim. Depois, o depauperamento das finanças, quando a sua administração entrou na fundação e que as contas não estavam saudáveis, correto? E depois, no fundo, um projeto que, sendo feito com muito tempo de antecedência, portanto, já era, vamos chamar assim, velho, face às novas normas. Sim. Que entretanto foram... Mas mais, outro problema é que nós não tivemos, nem temos, apoio financeiro nenhum do poder. Da autarquia, nesse caso. É isso que está a dizer? Da autarquia e do governo, enfim. Não há propriamente linhas de apoio. Nós quisemos fazer projetos, pelo menos, por exemplo, para o equipamento mobiliário do edifício, e não tivemos nenhuma linha de apoio para isso. Quando o Luís Castro Mendes era o Ministro da Cultura, nós fomos fazer uma conversa, uma entrevista com ele, em que nós lhe expusemos os problemas, que era uma pessoa que conhecia o Mário Botas. Expusemos-lhe quais eram as dificuldades da Fundação e falámos-lhe em eventuais auxílios. Ele, na altura, prometeu-nos apoio técnico, que era bastante. Mas, entretanto, o ministro saiu, entrou a ministra Graça Fonseca, nós voltámos ao contacto, mas nunca tivemos nenhuma resposta positiva. Portanto, o poder político não se compadece em ajudar quem precisa. Portanto, o António Fialho, neste caso, é vogal do Conselho de Administração. Quem é que é o presidente? O presidente chama-se Rubem Duarte Feitas Cabral. Não é da Nazaré, certamente? Está ligado à Nazaré há
60 anos, para aí. O pai do professor Rubén Cabral foi pastor protestante aqui na Nazaré. A igreja protestante na Nazaré é perto da Fundação Mário Botas. A família Botas ia toda, porque era batista, ia toda à Igreja Batista, conhecia o Sr. Jorge Cabral, que era o pai do atual presidente Rubén Cabral. O Rubén Cabral, como todos nós, precisa de ganhar a vida, e ganha a vida onde precisam que ele a ganhe, não é? Neste momento está na Nigéria, o que quer dizer que não nos facilita muito a vida em termos de decisões, ainda que ele tenha delegado em mim algumas das funções. Concretamente passou-me uma procuração, mas eu preferia que ele estivesse por cá para fazermos as coisas em conjunto. A equipa do Conselho de Administração é uma equipa coesa, é unida, ou seja, eu sei que um dos cargos de vogal é cooptado pela autarquia, correto? Neste caso, pelo presidente da Assembleia Municipal, o Dr. José Ramalhal. Mas eu pergunto isto pelo seguinte: realmente a Fundação e a Administração não tem uma visibilidade muito grande na comunidade, e isso às vezes também acaba por levantar as questões que as pessoas colocam, não é? Por desconhecimento, que é o que é que se passa, porque é que está a demorar tanto tempo, e a pergunta é um bocado essa, ou seja, realmente sabendo pessoas que nem sequer estão muito presentes, etc., se nesse caso não seria preferível também a substituição dessas pessoas? Nem sei se isso é possível tão pouco. Vamos lá ver. A Fundação precisa de todas as pessoas que queiram trabalhar connosco. Portanto, nós estamos dispostos, nós não estamos fechados à colaboração, e queríamos, de facto, que a população da Nazaré se envolvesse mais. Queríamos, porque o projeto não é um projeto, é um projeto de Mário Botas, não é meu, não é do professor Rubén Cabral, não é do Zé Ramalhal, não é de nenhum de nós. O projeto é de Mário Botas e por isso merece o nosso apoio e consideração. Devemos considerar o projeto como um projeto nosso, mas porque é de Mário Botas. Portanto, aquilo que eu gostava era que houvesse um maior envolvimento das pessoas na dinamização das atividades, no auxílio, porque neste momento do Conselho de Administração fazem parte duas pessoas que estão em Lisboa, estão distantes. Eu estive a falar com uma delas, um dos vogais do Conselho de Administração há pouco tempo, antes de vir para aqui. Mas talvez fosse necessário, talvez fosse desejável uma maior proximidade das pessoas. Da comunidade que se envolvesse e que exigisse e que fizesse pressão. Sim. Também junto do poder para se ter os apoios necessários. Exato. Portanto, vamos fazer um ponto de situação. O que é preciso neste momento para a casa abrir? O que é necessário? Vamos ver. Já agora, Samuel, deixa-te dizer uma coisa. Nós, há pouco tempo, tivemos uma reunião com o Presidente da Câmara e eu tenho que dizer que tanto o Jorge Barroso, o engenheiro Jorge Barroso, como o Dr. Walter Chicharro tiveram sempre uma relação de compreensão mútua, de apoio e de participação com o Conselho de Administração da Fundação Mário Botas. Portanto, houve sempre uma grande interligação, ainda hoje há. Há pouco tempo nós fomos pedir um aumento do envolvimento da Câmara Municipal da Nazaré com vista
a que as instalações possam funcionar. Para as instalações poderem funcionar, falta muito pouco. Falta, de facto, concretizar o projeto de desenfumagem e depois ser concedida a licença de utilização pela autarquia. Mas o que é verdade é que depois da licença de utilização nós vamos ter que ter quem tome conta quem faça a gestão da obra, por exemplo. Portanto, a obra de Mário Botas, neste momento, está no Centro Cultural de Belém, está lá depositada, existe um protocolo de depósito com o Centro Cultural de Belém, mas é a nossa vontade e é a vontade também da Câmara que a obra de Mário Botas volte a Nazaré. Nós neste momento já temos condições estruturais para ter a obra. Temos uma sala com ar, com climatização, portanto com temperatura e umidade controlada, onde podemos pôr a obra, mas falta-nos o elemento humano, isto é, o técnico que possa tomar conta, conservar e manter as obras em condições. Sim. Isso não temos. E vamos pedir à Câmara para, de facto, se empenhar, e a Câmara, nesse aspecto, o Presidente da Câmara estava perfeitamente de acordo connosco. É urgente que a obra de Mário Botas volte a Nazaré e, para isso, precisamos que haja quem tome conta, enfim, quem faça a gestão. Certo. Portanto, falta recursos humanos, no fundo é o que me está a dizer. Sim. E falta esse processo de tubagem, desenfumagem, como estava a fazer, essa extração. Sim. De fumos. Mas isso, o que é que falta para esse avançar? Do ponto de vista financeiro, o que é que falta? Há fundos para... Não há fundos. Eu não sei se o dinheiro chega. Neste momento estamos na fase... pedimos orçamentos. Neste momento já temos 2 orçamentos. Queríamos 3 orçamentos para poder decidir sem sombras. Uhum. De forma transparente e de escolher o melhor preço e a melhor execução. Só que neste momento a construção civil está a sofrer um processo de aceleração muito grande da inflação. Portanto, a mão de obra está a aumentar todos os dias, os materiais estão a aumentar todos os dias. Isto, de facto, parece ao Brasil. Portanto, a área da construção civil parece a economia brasileira. Isto parece que realmente está quase inquinado este projeto, não é? Porque tudo aquilo que está a descrever e agora ainda se põe realmente esta questão do aumento dos combustíveis. Nós vamos tentar provavelmente na próxima semana decidir coisas acerca disto, porque não temos muito dinheiro, não. Era bom que tivéssemos bastante mais. Não temos, mas temos que ver se conseguimos arranjar soluções para pôr, de facto, a casa rapidamente em condições de funcionar. É porque estamos numa fase em que eu estou convicto que se envolvêssemos a comunidade, até a comunidade tem que realmente fazer pressão de quem tem direito, mas há uma crítica que vos fazem, que é o facto de as pessoas perceberem que realmente erguer uma obra destas sem apoio, com todas estas questões que acabou de referir, é de facto complicado, mas há uma coisa que as pessoas que não conseguem perceber, que é de facto este afastamento, ou seja, a falta de iniciativas que promovam a memória do pintor, de exposições ou de outro tipo de atividades que pudessem envolver nomeadamente as gerações mais jovens, que vão perdendo a memória do escritor. Pois, o que é que se pode fazer para sem que realmente seja necessário abrir a casa, que a memória do Mário Botas não esmoreça? Pois, exato. De facto, nos últimos 3 anos foram atípicos, como toda a gente sabe. Nós, em 2018, colaborámos numa exposição na Biblioteca Municipal Eduardo Lourenço, na Guarda. Estava a fazer um ciclo
de homenagens a Raul Brandão, e nós fizemos, em parceria com a direção da Biblioteca Municipal da Guarda, fizemos uma exposição de uma obra de Mário Botas chamada O Senhor Custódio, na Bemel. E aqui na Nazaré fizemos no mesmo ano uma exposição sobre desenhos de Alfredo Luz, sobre desenhos de Mário Botas, chamado Cadavre Exquis. Fizemos em 2018 no Círculo Cultural da Nazaré. Depois disso não fizemos mais nada. Não tem havido... Primeiro, não há condições. Com esta situação da ameaça pandémica, é impossível abrir fosse o que fosse, e nós não tínhamos capacidade de fazer de outra maneira. Portanto, aliás, tudo o que foi exposições públicas, espetáculos públicos, ficaram praticamente parados durante 2 anos. Muito bem. Portanto, o que fica aqui ressalvado desta conversa, eu fico contente por isso, é eu acho que são 2 notícias. Em primeiro lugar, lá aquela questão da extração dos fumos vai andar. Vai andar, de certeza. E a solução para os recursos humanos, essa ainda é que está um bocado tremida. Ainda não há assim fumo à vista para se resolver essa questão dos técnicos que possam abrir o espaço e gerir o espaço. Há um quadro traçado e há um pedido à Câmara, e pedido esse que teve a concordância da variação. Portanto, a variação apoiou o pedido da Fundação Mário Botas. A manifestação de exigências do ponto de vista de especialidade da Fundação Mário Botas. Vamos esperar que as coisas andem. Muito bem. O que é que as pessoas que querem ajudar a memória do Mário Botas a não se perder pode fazer para, no fundo, ajudar o Conselho de Administração a trazer para cá as obras o mais rapidamente possível, com as condições necessárias, e a abrir a casa e a expor estas magníficas obras do pintor? Pronto. Há muito para fazer. Fundamentalmente, aquilo que tem que existir é o contacto das pessoas com o Conselho de Administração. É importante que as pessoas se apercebam que aquilo que ali está não é um elefante branco. Portanto, se começarem a interessar porque querem visitar o edifício, que é só o edifício, já é bom. Porque atrás disso virá outro tipo de interesses. Virá eventualmente a vontade de participar. Ainda que a participação seja necessária, digamos. Não tem havido, de facto, um grande empenho das pessoas da Nazaré para porem de pé o projeto de Mário Botas. Eu tenho que o dizer. Não tem havido. E gostava que não fosse assim. Gostava que as pessoas viessem até nós e se dispusessem a colaborar, porque nós estamos dispostos. Há, de facto, uma perspectiva do Conselho de Administração no que respeita aos fins da Fundação, que são cooperar com as autarquias locais e instituições oficiais ou particulares do ensino, da cultura e da museologia em tudo quanto se relacione com o progresso intelectual, artístico e cultural em geral, em particular com a instalação e manutenção do Museu do Artista. Nós precisamos de alguém que tome conta do museu. Estatutariamente existe uma coisa chamada Conselho Executivo. O Conselho Executivo tem a responsabilidade de fazer a gestão física do museu. Para isso é preciso quem se empenhe, é preciso quem saiba fazer, e não é propriamente
fácil arranjar quem o saiba fazer. Muito bem. Portanto, para terminarmos aqui esta conversa, as boas notícias são que neste momento a Câmara está interessada em realmente resolver estes problemas, ver-se-á de contratar quadros que sejam responsáveis por esta gestão, que tem que ser meticulosa e bem feita, não é? Com a responsabilidade que isto acarreta, e que, sobretudo, fica aqui um apelo para as pessoas que quiserem envolver-se, que contactem a Fundação. Há uma página de internet. Há uma página, há o Facebook. Portanto, eu depois ponho aqui os links todos e, portanto, quem quiser colaborar, que faça esse favor. António Filho, muito obrigado por ter vindo aqui responder às minhas curiosidades pessoais quanto à sua vida e também às curiosidades das pessoas face àquilo que é um símbolo da Nazaré, um filho pródigo, e que nós queremos ao máximo que pelo menos as suas obras retornem a esta terra, e que nós possamos ter o privilégio de as ver e de as observar e de pensar nelas e expandir a nossa cabeça, que, como acabou de dizer, era isso que o Mário Botas pretendia. Muito obrigado por ter aceitado este convite. Em nome pessoal e em nome da Fundação Mário Botas, eu agradeço de facto as questões que foram colocadas e o aumento da visibilidade da Fundação Mário Botas, que é urgentíssimo. Muito obrigado. Obrigado.